Estamos de volta, é o segundo bloco do programa Literatura em Foco. Nosso convidado hoje, prazerosamente, Joaquim Melo, um homem conhecido na vida cultural da cidade de Manaus e que concluiu seu mestrado em 2007. Resultado do seu mestrado, temos o livro Serviço de Proteção aos Índios, a Política Indigenista no Amazonas. Joaquim, apesar de todas essas dificuldades, você trabalha um período interessante, o período entre 1910 a 1932. E você falava também no final do bloco que muitos documentos foram queimados. Significa dizer que as futuras pesquisas terão muito mais dificuldade. Claro que a partir da publicação da tua obra já é um caminho, já é um início. Mas significa dizer que outros pesquisadores, especialmente de fora, terão muito mais dificuldades. Não, realmente. Porque quando surgiram aquelas denúncias sobre maltratos de índios, inclusive que culminaram com a extinção do SPI e criação da FUNAI subsequente, então muitas denúncias que foram feitas para que fossem apagadas se queimaram documentos. Tanto é que surgiu, que foi feito um inquérito sobre os maltratos de índios e o inquérito resultou em conclusões realmente alarmantes. Então isso fez com que o Serviço de Proteção aos Índios fosse extinto e criado a FUNAI, tá? Sim, mas você me perguntava sobre o período em que eu trabalho, né? Então esse período é bem interessante porque no período na década de 1870 até 2012, mais ou menos, até 1912, foi o boom da borracha, né? Tá, boom da borracha. Então, e é sabido por quem estuda a história da Amazônia que grande parte dos seringais, dos castanhais, quer dizer, as riquezas naturais da Amazônia que estavam sendo exploradas, se encontravam em terras indígenas, claro, né? Então, fatalmente, os indígenas sofreram as consequências dessa presença do homem em busca dessa riqueza, né? Claro. Então, foi um período realmente muito, muito trágico nos relatórios que eu estudei. A gente pode verificar o que teve de maltrato de índios, de morte de índios, de massacres, especialmente em áreas fronteiriças com a Colômbia, o Peru. Os próprios colombianos ou peruanos adentravam terras brasileiras, né? E massacravam realmente os índios para se apossarem dos seringais, né? Então foi uma situação realmente calamitosa. Então o SPI surgiu com a proposta, em 1910, de proteger o índio. Mas essa ideia já vinha desde o surgimento da República, porque havia uma presença muito forte do apostolado positivista na fundação da República, e os positivistas eles tinham a intenção de transformar o índio selvagem em melhorar o índio, transformar ele em um homem produtivo através do trabalho, né? Tanto é que quando houve a Constituinte de 1800 e logo depois da República, o apostolado tentou conseguir colocar na Constituição que as terras indígenas fossem como estados independentes, que você, para adentrar em terras indígenas, tinha que ter a permissão dos índios. Então era um projeto realmente avançado nesse sentido, mas é evidente que as forças econômicas não permitiram que isso acontecesse, né? E além do mais, o governo brasileiro, por força da apostolado positivista, era um estado laico. Então a presença da igreja foi um pouco afastada desse segmento que até então vinha sendo sempre os missionários católicos que vinham catequizando os índios, né? Então aí entra a figura do Rondon, em 1910, que ele já tinha uma importância grande a partir da construção de linhas telegráficas que vem desde 1890, e ele com o trato, como ele tinha origem indígena lá no Mato Grosso, tal, ele
ele tinha um modus operandi com os índios, de preservar os índios, de tratar os índios como iguais, de não matar índios. Então isso fez com que os serviços de proteção aos índios fosse dado para ele tomar conta, né? E ele se cercou de oficiais positivistas, claro, porque todo o grupo dele era formado por positivistas, mas pessoas de muito valor que tinham um ideal, que tinham um ideal. Tanto é que Alípio Bandeira, que foi o oficial que veio implantar a inspetoria regional do Amazonas, do território do Acre, se você for ver o que ele tem de livros escritos sobre os povos indígenas, de proteção aos indígenas, é muito interessante. Então, o que a gente percebe é que aquele ideal positivista dos oficiais do Exército era uma coisa muito forte. Eles tentavam realmente proteger. Eles estavam imbuídos naquela missão. Aí vem o termo missão que surge do quartel, né? A missão de proteger o índio. Mas proteger como? Proteger e transformá-lo num homem civilizado, produtivo, entendeu? Então, aí que ocorreram alguns problemas que foram inerentes ao processo, entendeu? Aqui novamente eu peço licença de você e de você, telespectador, para um pequeno intervalo, claro, lembrando o nosso Guaraná Regente Zero. Olha, Guaraná do Amazonas, e é zero, você pode tomar à vontade. Eu volto já, converso com Joaquim Melo, mestre e escritor. Me aguarde. Olá, telespectador do Amazonsat. Nós estamos na TV Lá Motos da Cidade Nova. Você que mora na Cidade Nova, não vá ao centro para comprar sua motocicleta Yamaha. Você compra aqui no seu bairro. Para falar de todas essas vantagens, você que já é cliente TV Lá ou que ainda não é cliente TV Lá e pode passar a ser, nós convidamos o nosso promotor de vendas, Edenilson Marques. Edenilson, quais as vantagens de você comprar uma motocicleta Yamaha? Bom, as vantagens são inúmeras. A nossa motocicleta hoje, a fábrica é a única que diz quantos quilômetros ela faz com litro. Isso é vantagem, porque você tem condição de olhar a economia que você está fazendo. Bom, Denilson, quem compra uma motocicleta Yamaha precisa de uma assistência técnica competente. E isso a TV Lá tem. O cliente com a sua motocicleta pode trazer até a nossa oficina. Vai ter um pronto atendimento excelente e muito rápido. Tá certo. Agora, é claro que para comprar as motocicletas nós temos as vantagens. Quais as vantagens que este cliente, que pode ser já cliente TV Lá ou não? Sim. O cliente TV Lá, ele já tem uma facilidade do bom atendimento. Ele sendo cliente TV Lá, futuramente quando quiser trocar sua moto, ele pode trazer essa moto que a gente vai pegar ela de entrada. O cliente TV Lá, ele tem privilégio. Edenilson, o cliente que não mora na Cidade Nova, mas de repente está aqui na Cidade Nova e quer conhecer a loja, qual é o endereço e o telefone? Muito fácil. Avenida Noel Núcleos, aqui no coração do Cidade Nova, e o telefone é o 3636-2237. Muito bem. Por tudo isso, então você já sabe. A TV Lá é você no melhor lugar.